Olá galera, aqui é o Minsney e eu vou estar te explicando como que eu praticamente sobrevivi de garotas no recreio. Eu estou começando com esse canal agora e eu tenho o sonho de ser youtuber desde os meus 5 anos. Então sem mais enrolações, vamos lá. Eu era muito amarrado no 5º ano. Quando eu estava no 5º ano, eu ficava toda a minha parte do tempo inteiro conversando com ninguém, porque eu não tenho muitos amigos. Mas quando chegava na parte do recreio, tinha umas meninas, que eu acho que eu não posso citar os nomes aqui por respeito, mas eu vou citar do mesmo jeito. A Ana, a Alicia e muitas outras meninas que eu não quero falar o nome, por respeito mesmo. Mas as outras eu falei mesmo por causa que elas realmente me fizeram sofrer. Eu era muito manjado no recreio, eu ficava muito na minha, porque eu nunca tive amigos. E eu sofro bastante porque eu tenho depressão. Tá, mas eu ficava muito no recreio. Então, quando eu ficava no recreio, eu não posso olhar pra elas, que elas ficam me olhando com uma cara uma cara muito borrada, uma cara estranha. Ficaram me olhando, ficaram falando de mim. E tive uma hora que eu tava comendo e eu tava olhando pra elas porque elas estavam fazendo besteira, elas estavam gritando, brincando, essas coisas do tipo. E quando eu tava indo lá, literalmente a Ana começou a falar que se eu não parar de olhar pra elas, elas vão começar a correr atrás de mim e vão me levar pra diretoria, apenas por olhar ela. E quando eu tava... Tá, eu parei de olhar, só que eu não consegui evitar, não sei por quê. Porque, como assim, mano? Ela vai me levar pra diretoria por motivo nenhum. Então eu comecei a olhar pra ela de volta sem entender completamente nada. E daí foi nisso que ela chamou, sei lá, as amigas delas e começaram a correr atrás de mim. Isso foi meio demorado porque eu ficava praticamente o recreio inteiro correndo delas. E tinha uma hora que juntavam 5, 6 meninos porque elas começaram a falar que eu tava batendo nelas. Por motivo nenhum. Apenas por estar olhando elas. Bom, isso é considerado assédio. Olhar pra uma garota e ela se sentir desconfortável, mas era minhoco na cabeça, não tinha sentido nenhum. Então eu era um completo idiota. Por motivo nenhum. Por favor, não façam isso que eu fiz. Não fiquem olhando garotas. Por favor. Tá, mas aí os meninos começaram a saber disso, tudo que tava acontecendo. E eles começaram a me agarrar pra me segurar, tentar me levar à força pra diretoria. E como a diretoria me odiava, eu não sei porquê, todo mundo me odeia naquela escola que eu ainda tô. Como todo mundo me odiava, chamaram meus pais. Só que daí quando eu fui falar pra elas que elas me deram um tapa depois do ocorrido, a diretoria falou pra mim ignorar. Mas isso tudo... Não, ela falou pra mim ignorar, mas se fosse as meninas, com certeza a diretoria tentaria fazer alguma coisa contra mim. E eu não pude fazer nada, eu teve que respeitar e explicar pros meus pais. Eu já fui pra diretoria muitas vezes por contas injustas. E essa história aí das meninas que ficaram correndo atrás de mim não é só de um dia. Eu acho que foi mais de 3 dias que muitas garotas ficaram correndo atrás de mim. Isso tudo ocorreu no 5º e no 4º ano, porque eu sou repetente. Porque eu odeio ir pra escola de cedo. E também eu vou explicar como eu fui repetente, mas não nesse vídeo, porque eu tenho que fazer vídeos separados, porque... Infelizmente eu não posso, galera. Eu sei que vocês... deixa. Tá, mas aí... Voltando. Quando eu tava no recreio, literalmente veio a Alicia. A Alicia hoje em dia ela voltou a ser minha amiga e então... Voltou não, a gente virou amigos. Mas a Alicia veio falar pra mim deixá-las em paz. Mas eu tava quieto e eu não tava fazendo nada. E quando eu tava quieto, nisso, elas deram uma de bobinha. Começaram a falar pros meninos, porque eu já apanhei muito naquela escola.
E meu pai sempre falou pra mim, não bata em nenhuma mulher, não bata em ninguém, nunca arrume confusão, porque eu te treino, eu te ajudo a alcançar seu treino e você tá fazendo jiu-jitsu, mas é pra se defender, não é pra ficar batendo nos outros. E eu levei isso, que eu não pra agressão, porque meu pai falou que eu sou muito diferente daqueles meninos, porque eu com certeza poderia machucar eles. Então eu ficava quieto e falava pra diretoria, mas a diretoria me odeia, então eu ficava nisso mesmo. Eu só tinha a única opção é correr ou falar pros meus pais. Mas como eu já falei, eu sou muito quieto na minha, então eu nunca falava pros meus pais, porque eu não sou de confusão e também não sou muito de agressão. E muito obrigado pelo apoio. Mas eu tô começando esse canal agora, mas não tem problema. Muito obrigado pelo apoio. Eu vou começar a fazer muito mais vídeo. Muito obrigado, é sério. Você não precisa se inscrever, porque isso é questão própria sua. Isso daí é sua responsabilidade, é seu voto. Por favor, não precisa se inscrever nem dar um like, porque é o seu direito, se você quer ou não. Mas muito obrigado por tudo, galera. Tudo que vocês quiserem responder, eu com certeza vou estar lendo e respondendo, porque eu não sou de deixar ninguém no vácuo. Muito obrigado, galera. Então é isso. Tchau, tchau.